escondido para os outros não verem, e indagou de Jesus: mestre, como é que pode um homem já velho voltar no ventre da mulher? Porque Jesus divulgava os ensinamentos da reencarnação, mas ele então é desequilibrado no entendimento disso. Como é que pode isso? Não tinha base nenhuma. E Jesus respondeu para ele: Nicodemos, tu és mestre aqui em Jerusalém, não sabe dessas coisas? Que ele ensinava também. Mas tem que se perdoar, porque naquela época era difícil. E Jesus explicou para ele que todos têm que nascer da água, né? Mas pois naquela época era difícil, que só a ciência hoje mostra, da água e do Espírito. Jesus queria dizer que nós temos que nascer com um corpo físico, biológico, que tem 70% de líquido nele. Entendeu? Então, mas era difícil de se entender. Mas também não vamos aprofundar nisso aí, na parte do Evangelho. Só vamos lembrar que passaram 552 anos da implantação do cristianismo aqui, no Império de Justiniano, dentro da igreja, entre os eclesiásticos, havia uma divergência já grande. Uma ala vinha acreditando e pregando sobre a ressurreição como significado de vidas sucessivas que o Espírito teria que ter. Mas surgiu uma outra, com interpretação que se fazia dos ensinamentos de Jesus, que só haveria a ressurreição no dia do juízo final. Aliás, na Bíblia não existe juízo final. Os teólogos modernos aí, onde Jesus fala de julgamento, né? E eles puseram um subtítulo de juízo final, julgamento final, que Jesus só fala em julgamento, que não é final, é um julgamento de um ciclo evolutivo, como nós sabemos disso aí. E aí, como estava a força grande da ala da igreja na crença da reencarnação, naquela época, e a esposa do imperador Justiniano daquela época, esse imperador também era teólogo, estudante das escrituras, ela se casou, né, com o imperador, mas ela teve uma vida desequilibrada antes desse casamento, uma vida mundana. E quando ela se tornou imperatriz, as suas companheiras do mundo desequilibrado diziam: mas ela é imperatriz, ela convivia com nós aqui nas ruas, nos lugares, tudo, e ela estava sendo defamada. E ela pensou: se os ensinamentos de Jesus são corretos, que existem vidas sucessivas, eu vou sofrer todas as consequências dos meus erros. E ela piora ainda mais o mal dela, através do chefe do exército do seu marido. Ela mandou exterminar todas aquelas que eram amigas dela, companheiras de vida mundana, mandou matar todas elas. E depois ela caiu em si, ela falou: mas puxa vida, então eu vou ter que responder também por todos esses crimes que eu estou mandando fazer. Ficou mais pirada ainda, e foi e forçou o imperador a proibir a divulgação das vidas sucessivas. Aí se instalou o Concílio de Constantinopla II, nesse ano de 552, e o imperador só convidou os bispos para essa discussão, que era da ala contra
a reencarnação que a igreja já tinha há mais de 500 anos, tratando desde a época dos hebreus e da antiguidade. E o que aconteceu? Foi aprovado pelos bispos, que eram contra, logicamente, contra a vontade do Papa Eugênio IV daquela época, que ele foi sequestrado, que ele iria no concílio e contra esse julgamento, essa decisão, o imperador mandou sequestrá-lo, lá em Roma mesmo, ficou sequestrado com o exército dele e ele não pôde ir. Então a gente vê que mudou a trajetória na crença no Ocidente, que ficou mais evoluída, através não da própria igreja, que achou a interpretação errada que se fizeram naquela época, mas sim por problemas materiais, sociológicos e mundanos. E teve muita morte naquela época, muitos que seguiu a igreja, o clero, foram assassinados porque não aceitavam isso aí. Mas, por medo, acabou-se a maior parte aceitando e até hoje está aí. Nossos irmãos aí, estudantes do Evangelho, de todas essas igrejas, para se tornar um padre precisa estudar até 15 anos, tem entendimentos profundos, mas tendo em vista a política interna, principalmente os dogmas, que virou um dogma naquela época de Justiniano dentro da igreja, que só existe uma vida e que todos serão julgados, vivos e os mortos, no dia do juízo final. Aqueles que praticaram bem vão para o céu, aqueles que tiveram algum deslize iriam para o inferno, segundo o dogma da igreja. Que coisa bárbara! Onde está a justiça infinita de Deus? Onde está a misericórdia de Deus, que às vezes por um erro, um deslize qualquer, vão morrer e vão para o inferno? Existe lógica nisso? Claro que não existe. Nem consenso existe disso aí. Ou então, Deus não é justo. Mas nós vamos aprofundar um pouco nesse tema que quase não é estudado dentro da doutrina espírita. Eu trago porque eu sou pesquisador da Bíblia há tantos anos, tenho o meu livro, até tem um livro aí, o Evangelho da Reencarnação, que estudiosos da doutrina fizeram uma avaliação e aprovaram o livro, tantas coisas corajosas que está lá. Eu mostro os desvios da igreja, eu mostro as controvérsias, contradições que existem dentro da Bíblia, mostro que a Bíblia toda não é inspirada por Deus, não é toda inspirada por Deus, porque Deus não poderia vir através do profeta falar para invadir uma nação vizinha e mandar matar os velhos, as crianças de peito, estuprar as mulheres. Como é que poderia vir de Deus isso aí? Era logicamente o que nós sabemos hoje, e naquela época eles nem sabiam que os espíritos continuavam vivos após a morte. Eram espíritos inferiores que pegavam o profeta, pega o médium e traz, às vezes, o entendimento dele. E se ele não tiver moral alta, traz essas barbaridades. Mas isso tudo faz parte da evolução da Terra. Vamos ver na Bíblia, só para se ter uma ideia, logo no primeiro livro de Moisés, em Gênesis, capítulo 15, versículo 15, palavra que Moisés disse já naquela época. E não sei porque os nossos companheiros que divulgam as leis de Deus não leem isso aqui e não se entende. Aqui diz Moisés: tu, porém, irás em paz para teus pais, né? Então isso quer dizer, nós sabemos que se tiver uma vida tranquila, nós vamos desencarnar, nós vamos voltar para os nossos antepassados, que são nossos parentes, nossas afinidades que nós temos, né? Continuando, em boa velhice será sepultado. Se nós tivermos uma boa vida equilibrada, graças a Deus vamos chegar na velhice e vamos sepultar o corpo. Diz ainda:
Na quarta geração, porém, voltarás para cá. Isso, no primeiro livro de Moisés, na Gênesis capítulo 15, versículo 15, falando que na quarta geração voltará. Mas vamos fortalecer mais isso. Deus ensinou a reencarnação no primeiro mandamento. Mas como? Nunca ouvimos falar isso. Ensinou no primeiro mandamento. A igreja diz, não, a igreja diz, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma enganação. Vamos pegar o mandamento, está em duas partes, nos 5 livros de Moisés. Vamos pegar o último livro de Moisés, que ele está fazendo uma recapitulação de todos os outros 4 livros, e fala em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 9, onde estão os 10 mandamentos. Mas vocês forem lá, vocês não vão encontrar o primeiro mandamento, o segundo mandamento. Isso foi a igreja que Deus escreveu isso. Bem escrito em linguagem contíguas. Então, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, que é o primeiro mandamento. Uma das partes do primeiro mandamento, porque ele é meio extenso, o primeiro mandamento. E diz assim, Deus para Moisés: porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus zeloso quer dizer que Ele quer que se prima o ensinamento dele, as leis dele. Ele zela pelas leis dele, né? Então eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Olha, Ele visita o mal, os crimes, as barbaridades do pai nos filhos. Os filhos vão sofrer essa consequência. Aí já vê, Deus é justo. Vamos parar aqui, vamos continuar ainda. Na tradução moderna dos nossos teólogos ali, que puxa pelo lado da política da vida única, violaram o que vem daqui para frente. Diz assim, então, vamos voltar um pouco. Que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem aborrece é aqueles que não seguem as leis de Deus, ele quer dizer. Mas então Deus visita, isso vai punir o crime dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração? Perguntamos, e depois das terceira e quarta geração não vai ter mais punição? E como é que pode um Deus infinitamente justo e misericordioso punir os crimes dos pais nos filhos, que não tem nada a ver com isso? Sabe o que aconteceu aí? Vamos explicar. Essa passagem foi burlada, foi violentada, foi modificada numa palavra para favorecer a vida única. Qual que foi? Em latim está escrito assim, no lugar de até, a palavra até não tem em latim nem em grego, não existe a palavra até em latim e grego. Existe sim e ele, que em português quer dizer na. Então, em latim está in tertum et quartum gerationem. A tradução correta da Bíblia seria assim: visita a iniquidade dos pais dos filhos na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que erraram. Agora sim, o que quer dizer isso? Que Deus visita os mal nossos para nós sentirmos o nosso erro através de dor, sofrimento que nós fizemos nos outros na terceira e quarta geração. É fácil, é dar um pensinho. Eu penso bem, eu tenho meu filho, primeira geração, segunda geração, meu neto, a terceira geração, meu bisneto, eu já não vou estar encarnado. Estou encarnado, eu estou na espiritualidade. Se o meu mal foi muito grande, eu já volto na terceira geração. É meu espírito que está reencarnando no bebê que está nascendo, que é meu bisneto. Ou então, se eu merecer um pouco mais, eu fico mais 100 anos lá, volto na quarta geração, que é o meu próprio espírito que está vindo no tetraneto. Então eu vou sofrer nessa volta na terceira ou quarta geração da minha família e vou responder pelos males que eu estou praticando na vida de hoje. Aí está a justiça de Deus.
cientificamente explicada e que não se explica nos ensinamentos por aí hoje. No primeiro mandamento fala já sobre a reencarnação. E a realidade disso. Nós sofremos hoje as consequências que nós fizemos no passado. Há 3, 4 gerações. Mas tem um lado bom também, que continua no primeiro mandamento ainda, que Deus diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, se nós desencarnarmos, quiçá, graças a Deus, dentro do equilíbrio, dentro do trabalho bom, dentro de caridade, do entendimento, das verdades, nós podemos ficar lá 1000 anos na espiritualidade, sem voltar aqui para ter sofrimento, tantos problemas graves que nós temos aqui, por conquista nossa mesmo. Olha que lei magnífica que não se ensina na igreja. Não sei por quê. Coisa franca, por quê? Sabemos